no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Livro do Gênesis, livro da criação, no capítulo 35. Livro de Gênesis, capítulo 35, iremos ler verso 8 ao 15. Gênesis 35, verso 8 ao 15. Fiquemos em comunhão, irmãos, e vamos ler juntos, com a guia de Deus e do Espírito Santo. Amém. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alombacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e à tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra do Senhor nesta noite. Venha a todos nós, irmãos, relembrando a história de Jacó, a história do último patriarca da igreja, onde o Senhor se fez Deus, onde o Senhor se declarou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por quê, irmãos? Porque o Senhor abençoou, o Senhor escolheu abençoar esta família, essa descendência, e fez desta descendência um povo bendito na terra. Um povo por onde as transcrições dos textos bíblicos transmitem as histórias, a narrativa, sempre a partir deste povo. Para este povo o Senhor prometeu abençoar. Para este povo o Senhor prometeu a terra. Este povo transgrediu os mandamentos. Este povo louvou e adorou outros deuses. Mas a misericórdia do Senhor se renovou. Mandou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para começar a salvação do mundo através deste povo. E este povo, a liderança, pecou mais uma vez. Não reconheceu a divindade de Cristo. E a misericórdia, a graça, a libertação, a salvação pela graça
foi espalhada até os confins da terra. Por um erro, por uma negação, a obra se fez maior. A obra alcançou a todos. E esta obra, este amor, este cuidado, este zelo, chegou até a tua vida, até a tua casa, até a tua família. E a palavra do Senhor hoje, amados irmãos, nos lembra desta passagem, desta importante figura que foi relatada 2 vezes na Bíblia, que é a ama de Rebeca. Quando nós lemos uma leitura rápida, pouco entendemos o poder, o significado desta passagem. Estamos aqui narrando a história de Jacó. Estamos aqui narrando a história de um homem, a esta época, muito provavelmente um homem já centenário. Estamos narrando aqui a história da vida de um homem com mais de 100 anos, a qual Deus está prometendo mudar a vida dele, o destino dele, abençoando a geração dele. Num tempo de já uma idade avançada, renovação de promessas de benção. Imagine os irmãos que aqui era um Jacó que ainda não tinha o filho dele que havia sido vendido, José. Ele ainda não era o pai do governador do Egito. Estamos aqui no momento anterior da vida dele. E a Bíblia nos traz esta passagem, coloca no mesmo parágrafo, coloca no mesmo texto, o local onde eles estavam, aonde na passagem, no caminho que estava andando Jacó, veio a falecer esta mulher, que já havia de ser uma mulher com uma idade muito mais avançada do que a dele. Quem é esta moça? Que já foi moça um dia. Ela foi quem acompanhou a mãe de Jacó quando ela saiu do meio da parentela para ir se casar com Isaque, o pai de Jacó. Então, a pessoa que sempre acompanhou a mãe de Jacó. E Jacó viveu uma vida longa junto à mãe, junto ao pai. Quando ele saiu corrido de casa com medo de ser assassinado por Esaú, dá-se a entender que ele continuou sendo protegido pela ajudadora da mãe. Em algum momento os caminhos deles se reencontraram. E um homem de 100 anos ainda tinha uma pessoa que em certa altura da vida deixa de ser uma babá, uma ajudadora, uma cuidadora e passa a ser uma pessoa da família. Mas é uma pessoa que tem proteção. A figura dela era uma figura de proteção. E encerrou os dias dela na terra. E encerrou, no mesmo parágrafo, esse estágio da vida de Jacó. Pelo Espírito Santo que nos desperta nesta noite, conclamamos a comunhão da igreja para receber essa palavra. Amados irmãos, o Senhor tem nos despertado
nesta mensagem, nesta pregação. A vida de Jacó, até este momento, ele teve a proteção da mãe, na ausência da mãe, da ama, da cuidadora da mãe, da assistente da mãe. E quando ela morre, existe como se fosse uma emancipação daquele homem já avançado em idade. O recado da palavra hoje, para você que recebe o culto, para você que crê que Deus ainda fala através dos homens na terra, é que você passou por caminhos, você passou por experiências, você passou por traições, você foi enganado, você também cometeu seus deslizes, mas em todos esses momentos havia um tipo de proteção na tua vida, havia um tipo de cuidado. Hoje o Senhor nos traz esta fronteira da vida de Jacó. Onde foi sepultada a ama de sua mãe, no mesmo local o Senhor mudou o nome dele, pediu que ele tivesse multiplicação da sua semente e abençoou que dele saísse nações, reis, e deu a ele o direito de herdar todas as promessas de seu pai e de seu avô. Ciclos fechando, ciclos iniciando. Os irmãos entendem essa palavra? Até aqui a tua mão veio com um tipo de proteção. E o Senhor foi contigo. E o Senhor te guardou. A partir dessa palavra, meu irmão, minha irmã, família que nos acompanha, amigos, o Senhor Deus, a partir dessa palavra, declara que Ele é o Deus Todo-Poderoso na tua vida. E a bênção repousada na cabeça de Abraão, que nesse momento muda o nome para Israel, está na tua cabeça a partir de agora. O Senhor está nos prometendo que ainda que um ciclo se feche, um ciclo muito maior está se iniciando na sua vida. Jacó, avançado em idade, por certo sofreu com o sepultamento dessa mulher ainda muito mais velha que ele, porque era uma pessoa especial na vida dele, na vida da família dele. Era uma pessoa da família. Mas quando a protetora faltou, Deus entrou com novidade de vida na vida dele. Irmãos, não tem como mudar o curso da pregação dessa palavra. Hoje o Senhor marcou uma fronteira na tua vida. Você não consegue mais voltar para o seu estado anterior. Mas nesse estado novo em que você entra, o Senhor é contigo. O Senhor fará multiplicar as bênçãos na tua vida. O Senhor fará novas todas as coisas. Mudará o teu nome, a tua companhia, mudará a tua casa, porque é tempo novo debaixo da graça.
Jacó sofreu no primeiro estágio e venceu. Jacó sofreu no segundo estágio e venceu. Amados e queridos irmãos, há um rio, há uma fronteira, há uma passagem que divide você da vida que você levou ontem até o início desse culto para a vida que você seguirá a partir de hoje. Voltar não dá. Jacó não podia voltar porque ela faleceu, aquela protetora faleceu. Mas o próprio Deus se manifestou a ele e fez ele viver uma nova etapa da vida dele. Um novo tempo, debaixo da proteção de Deus. E você? Está preparado para viver o novo? Está preparado para encerrar o ciclo em que você está? Ou que você esteve? Porque quando chega a morte, e a palavra não é de morte, a palavra é de vida. Quando chega a morte, irmãos, tem como você voltar ao tempo? Tem como você trazer a vida novamente, se não for por um milagre? Não tem. Encerrou, está encerrado. Encerrou o seu estágio, esse estágio que você viveu. Não tem mais volta. Levanta, muda suas vestes, crê no Senhor, porque o Senhor estará Ele próprio te colocando num caminho novo. De muita, muita benção. De muita alegria. Caminhos prosperando. Caminhos florescendo. Rios que não secam, mas também que não transbordam, porque há a proteção e o cuidado de Deus nesta nova fase. Irmãos, o Senhor fala de mudança de nome. Tem novidade. Tem novidade na tua vida. Que o Senhor possa trazer essas novidades para nós. Que todos possamos receber a comunhão desse culto e dessa palavra. Mas não tinha como pregar outra coisa, irmãos. Não tinha. É vida nova. O que passou, se encerrou, foi da maneira como o Senhor permitiu. Viva o novo. Viva a alegria. Viva um tempo de restauração. Viva o tempo de multiplicação. Viva o tempo de prosperar. Viva o tempo que da tua casa sairá reis, sairá governantes, sairá autoridades, porque é a promessa da palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Nesta confiança da novidade, da promessa que o Senhor fez para nós, não saia do culto. Vamos agradecer o Senhor. E mais uma vez vamos entregar as necessidades da igreja. E mais uma vez vamos apresentar a tua petição. Assim como temos pedido, irmãos, por crianças com câncer, como a Camilinha, como o José, como a mãe dele, a Cirineia, como a Juliana, minha cunhada, como tantas outras enfermidades, como o irmão Paulinho, irmão carnal do irmão Edno, ancião da CCA em Toledo, no Paraná, que está enfrentando a Covid, entubado, em processo de extubação, e tantas outras necessidades. Mas o Senhor prometeu para nós que é tempo novo. Tempo novo com abundância.
por essa promessa, busquemos a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa oração, Senhor, agora em ato de agradecimento por todo o bem alcançado das Tuas mãos. Te somos gratos, Senhor. Te somos gratos porque Tu és Deus das nossas vidas. Tu és Deus, Senhor eterno, da nossa infância. Tu és o Deus da nossa vida, dos nossos pais, dos nossos filhos. E Tu és Deus, Senhor eterno, por todos os dias das nossas vidas. Graças te damos pelo culto que Tu tem nos preparado, que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. E por esse mesmo nome está sendo encerrado, Senhor. Ó Pai de misericórdia, somos gratos pelos hinos, pela oração que tem dado, e maiormente Te somos gratos, Senhor, por Tua santa e bendita palavra. Glória, glória, glória ao nome santo do Senhor que mandou essa palavra, Pai. Permita que possamos alcançá-la, Senhor. Permita que possamos vivê-la. Permita que possamos reconhecer ela nas nossas vidas. Senhor, Tu prometeu tempo novo. A Ti entregamos as nossas vidas para viver o novo diante da graça. Senhor, multiplica, frutifica, aumenta as nossas tendas, abençoa e permita que os nossos pés sempre estejam debaixo dos Teus fraternais cuidados. Graças Te damos por tudo quanto Tu tem nos feito, maiormente Te somos gratos por tudo quanto Tu hás de fazer por nós. Apresentamos mais uma vez os pedidos de oração nas Tuas mãos. Senhor, vida nova, milagre, prosperidade, bênção, mente sadia, união familiar, emprego, condições financeiras dignas. Senhor, apresentamos a vida, as necessidades, as enfermidades, as causas, os diagnósticos, as condições financeiras, as lágrimas derramadas pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas de aflição, apresentamos nas Tuas mãos. Faça um operar, um milagre, prospera, muda o ciclo para um ciclo de vitória na vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos, Senhor eterno, declarar a Tua misericórdia em nós. Que haja fé na igreja para receber essa profecia, que onde havia luto, haverá vida. Onde havia enfermidade, haverá saúde. Onde havia causas impossíveis, haverá soluções dignas, grandes e prósperas na vida do Teu povo, Senhor. Que haja fé, que haja condição de crer e que haja, Senhor eterno, a Tua misericórdia para cumprir todas essas promessas nas nossas vidas também. É o que Te pedimos, Senhor. Te agradecemos. Dê a nós uma noite de paz. Que possamos dormir e acordar nesta nova fase das nossas vidas. Graças damos a Ti em tudo. Não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do Teu amor, que intercede por nós eternamente. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.